Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Estou muito feliz, tá? De poder ter esse privilégio, de poder estar aqui, celebrando a Deus pela vida do pastor Hélio. Está mais uma vez aniversariando. Estou feliz e triste. Feliz pelo fato de ele estar aniversariando e triste porque ele mentiu. Se setembro é dos mais bonitos, novembro é... Os hipers, gato, não tem como. É um privilégio, de verdade. Eu sou aquele amigo, com perdão da palavra, aquele amigo vagabundo, sabe? Que tem uma vida muito apertada, corrida, e ao mesmo tempo sinto muita saudade e vontade de estar perto dos meus amigos. Minha esposa está aqui hoje comigo me acompanhando. Hoje eu sou pastor integral, filho, faculdade, pregação, viagem, a vida não para. E durante muito tempo eu fiquei fora do Rio, não podendo ter essa relação mais próxima com os meus amigos. Hoje, já como pastor integral, eu estou tendo essa liberdade de poder estar alguns finais de semana no Rio, e podendo escolher, de alguma maneira, quando viajar. E quando eu recebo um convite de um amigo para poder estar, nem que seja para participar, para mim já é uma riqueza muito grande. E pregar uma data festiva, de celebração pela vida, num tempo, num período que a gente vive, que a vida tem sido tão banalizada, tanto na forma de ser vivida, como também na questão de saúde, para ter vida, e vida com abundância. Você tem um amigo, ver com que ele está sendo preservado por Deus, sua família, sua casa, seu ministério, sua vida, sua história, e que para mais um ano isso possa ser estendido. É de fato sim um motivo de celebração, e eu estou muito feliz, mano, tá? Está aqui, Deus abençoe a sua vida. Pastora Patrícia, Deus abençoe. E hoje está acompanhando a minha esposa, a irmã Cristiane, está aqui do lado. Você vê que ela escolheu muito bem para se casar. Orou muito, tadinha, mas está aí, deu certo. Sou a resposta da oração dela, e estou aqui, tá? Temos um filho, Bernardo. Ele está na igreja lá com a minha sogra e não pôde vir. Um dia eu trago o Bernardo para vocês conhecerem. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo escreve João. Evangelho segundo escreve João, o capítulo 5. Evangelho segundo escreve João 5, se você achou, diga amém. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Se você puder e quiser, diga amém.
Amados, o que é comportamento? Segundo a psicologia, comportamento é todo e qualquer tipo de ação, verbal ou motora, consciente ou inconsciente. Todo comportamento é ação, verbal ou motora, consciente ou inconsciente. Ora, se comportamento é reduzido em ação, o que é o combustível do nosso comportamento? O que nos faz agir da forma que agimos? O que nos leva a nos comportarmos da forma em que estamos nos comportando? A resposta é um pouco antiga, ela é bem ampla, mas eu vou tentar simplificar aqui citando duas escolas importantíssimas, de um período que nós chamamos de renascentismo, e essas duas escolas são o racionalismo e o empirismo. O que essas escolas trazem por ensinamento? No racionalismo, nós temos como considerado pai fundador um filósofo chamado Platão, mas talvez a escola, o filósofo mais famoso seja René Descartes, que é o principal pensador aí principal não, né? Aquele que dá praticamente o pontapé do período moderno. E nós temos também Rousseau, que faz parte, dentre outros pensadores, do pensamento racionalista. O que eles acreditam? Que o homem já tem um conhecimento inato. Então você já nasce dotado de razão, dessa capacidade de conhecer alguma coisa. E boa parte do que você é reflete naquilo que está em você, de forma inata. Existe uma outra escola de filosofia que rivaliza com esse pensamento, que é o empirismo, que é uma escola mais inglesa. É destinado a essa escola com o pai fundador Aristóteles, discípulo de Platão, mas que confronta o pensamento do seu professor. E o que eles dizem? Bom, eles dizem que você, na verdade, não nasce com conhecimento nenhum. Você é uma espécie de lousa branca, como disse um pensador chamado John Locke. E por você ser uma lousa branca, você vai vivendo e as suas experiências é que vão fazendo você ser dotado de conhecimento. Claro que essas escolas têm bases filosóficas, mas são essas duas escolas que abrem precedente para as escolas da psicologia. A primeira nós poderíamos destinar como o inato, a genética. Então, quando os seus pais tiveram um coito e você veio ao mundo, houve uma descarga genética e não há discussão sobre isso, e boa parte do que você reflete ser ou como você se comporta, já é inato a você. Você já nasceu com isto. Já a outra escola diz, não, você é um resultado, um conglomerado, um catado de experiências. A família que você tem, os pais que você teve, a educação que você obteve, as experiências que você adquiriu, foi te moldando e te constituindo como ser social, ente, como essa pessoa que você é hoje. Então você é mais o ambiente que te cerca do que, na verdade, os valores inatos que você carrega. Hoje em dia a gente pode praticamente fazer uma junção disso e não há problema nenhum. De fato, boa parte do que sou é inato, é de oriundo da genética, e boa parte, se não a maior parte, é construída ou me faz ser refém da sociedade que faço parte, da família que tive, da educação que obtive, das experiências que vivi. Então eu sou um certo catado de coisas que faz me tornar aquilo que sou. Então, segundo a psicologia, se comportamento é ação, verbal ou motora, consciente ou inconsciente, ela pode ser influenciada por valores inatos, genética, ou podem ser movidas pela construção do ambiente a qual estou inserido. Numa visão mais macro da coisa, utilizando não só a psicologia, mas a sociologia e a antropologia cultural, de fato você vai se convencendo que um dos fatores fundamentais para você ser o que você é hoje está vinculado na cultura. Já visto que a palavra cultura é oriunda do latim colere, que significa cultivar. Só que a definição de cultura é muito complexa, ela tem um leque muito grande de grandes pensadores importantes da antropologia, que tentam definir o que é cultura e de modo distinto. Basicamente, podemos considerar cultura como um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, falas, costumes, ética, moral e assim sucessivamente. Por exemplo, quando você nasceu no Brasil, já havia uma cultura vigente. E para você ser parte do povo brasileiro e se relacionar com o povo que está à sua volta, no ambiente que te cerca, você precisa cultivar a cultura que você está inserido. Ainda somos considerados, de uma forma geral, como um dos países mais cristãos do planeta, de forma estatística. E se o nosso país é de fato ainda majoritariamente cristão, boa parte da cultura que nós absorvemos desde a da nossa infância até o presente momento, mesmo sendo protestantes ou não, tem de fato não só resquícios, traços mesmo agudos do cristianismo.
Isso não é difícil de você observar. Quando terminar o culto, você vai dialogar com alguém, sei lá, pelo telefone, ou conversar com alguém que não é cristão, que exercita a fé como nós exercitamos, e ele vai ter expressões que nós expressamos. Por exemplo, o que você espera do ano que vem? Essa pessoa provavelmente te dirá: olha, se Deus me der saúde, se Deus me der vida, se Deus for bom comigo, se Deus me ajudar, e assim sucessivamente. Eles não vivem como nós vivemos, e se você não é um protestante, não se ofenda quando eu digo assim, ó, não vive como nós vivemos. Eu não estou inferiorizando a sua vida, só que a nossa vida é pautada no cânone, e é por isso que essas três matrizes de religião, Islã, cristianismo e o judaísmo, são chamados de povo do livro, e a palavra cânone é régua. Então a nossa vida é medida pela régua dos textos sagrados. Essa é a diferença. Então, para nós, não é que possivelmente Deus existe. Para nós, as coisas só existem porque Deus sustenta a existência dessas coisas. Então, todo o princípio de existência é em Deus. Bom, então se comportamento é ação, e toda ação pode ser verbal ou motora, consciente ou inconsciente, levada pela genética ou pelo ambiente, levando em conta o nosso senso cultural, você está vinculado em dois ambientes. Como dois ambientes? Aqui, na De Recomeço, você aprende um tipo de comportamento, e aí em Itaboraí, você é chocado por um outro tipo de comportamento. Aqui você cultura um tipo de valor, e lá você vai perceber que os valores são completamente opostos do nosso, principalmente no sentido de viver a vida. Lembrando, mais uma vez, sendo bem chato, comportamento é todo tipo de ação, verbal, motora, consciente e inconsciente, que também é influenciada pela cultura. Ora, por que você está dizendo isso que tem a ver com João? Tudo, e você vai entender. Se nós estivéssemos aqui, pastor Hélio, e nós não acreditássemos em Deus, tá? Uma suposição. Estivéssemos numa reunião aqui, numa reunião sobre um livro antigo, numa palestra de vida, sei lá, algo do tipo. Como é que seria a sua vida sem Deus? Ela seria pautada em 3 características. Quantas características, irmãos? Primeira característica, liberdade brutal. Segunda característica, pêndulo de Heidegger. Terceira característica, você seria só a utilidade. Eu vou explicar. O que seria liberdade brutal? Eu só sei que alguém é convertido, não porque carrega a Bíblia. A Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo, então qualquer um pode ter Bíblia. A questão não é carregar a Bíblia, a questão é vivê-la. E o versículo que resume isto é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, quando eu deixo de viver para que Cristo viva em mim, eu estou de fato convertido, então a minha liberdade é restrita. Então aqui na De Recomeço, eu não vivo da forma que quero. Eu posso todas as coisas, mas em tudo me é lícito. Então a minha liberdade é restrita. Entre o que eu quero e o que eu efetuo, eu preciso me orientar no cânone. Aqui está a régua de vida. Há pensamentos para o homem que parecem de vida, mas no final é morte. Se vocês ouvirem, guardar e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Do que se queixa o homem, não ser dos seus próprios pecados. Então pronto. Então eu não posso me guiar mais. Se eu me guio, eu dou com a cara na parede. Ok? Porque para mim, existe um ser que criou as coisas, e aquele que cria determina a natureza do objeto criado. Então, sem Deus, se eu me desencaixar de Deus, eu não consigo me orientar na vida, porque sou um ser criado, ok? E lá fora, liberdade brutal. Não há ninguém que determine a minha natureza, não há ninguém que me oriente. Então eu sou plenamente livre, eu sou existencialismo puro. E eu vou crescendo, me desenvolvendo, chego na maioridade e acho que posso fazer aquilo que eu quero ser. Aqui, o ser determina a natureza. Lembra uma vez que eu preguei aqui, dei o exemplo do microfone? Deus olhou e disse assim: ó, microfone, capte a voz. O microfone não pode ser retorno, porque ele não nasceu para ser retorno. Se o microfone tentar ser retorno, ele perde utilidade, ele vai para o lixo. Porque na nossa cabeça, as coisas só podem existir se tem utilidade. Não tem utilidade, não faz sentido existir. Então o microfone só pode existir se ele capta a voz. Então ele está captando. Não serve mais para nada. Então para nós a vida é assim, ó. Deus me fez microfone, eu não posso ser retorno. Se eu tentar ser retorno, eu vou para a lata do lixo. Deu para perceber a ideia? Porque é um ser que determina a natureza do objeto criado. E quem criou disse assim, ó, não tente ser púlpito, você nasceu para ser microfone. E lá, liberdade restrita. Eu sou microfone, mas como não há ninguém que antecede a minha existência, eu simplesmente existo, liberdade brutal. Eu sou microfone, mas quero ser retorno. Eu sou retorno, mas quero ser púlpito. Eu sou púlpito, mas quero ser copo. Eu sou copo, mas quero ser mesa. Não importa. A partir dessa liberdade restrita, eu caio no pêndulo de Heidegger. Que pêndulo é esse? É o pêndulo da existência. Entre ser
e nada. Porque para eu ser alguma coisa, eu preciso projetar a minha existência. É fácil de compreender. Por exemplo, quero ser um advogado. Para eu ser um advogado, eu preciso cursar direito, 10 períodos, 5 anos. Então eu preciso projetar meu ser. Não dá, na força do pensamento positivo, eu parar em frente a uma universidade e ficar assim, ó, seria advogado, seria advogado, seria advogado, seria advogado. Não dá. E Salomão já alerta, aquele que olha para o vento não semeia. Então, para eu ser, arregaçar as mangas e aí pêndulo de rádio. Eu preciso projetar meu ser. E quando eu projeto meu ser, eu me torno. E aí está um outro porém. Qual é o porém? Eu serei utilidade. Eu nunca serei só para mim. Eu sempre serei para os outros. E se eu não for para os outros, eu não serei nada. Porque isso aqui, amplificando não, captando voz ou não, é microfone. Mas se não capta, não presta para nada. Então eu nunca sou só para mim, eu sou para os outros. Sou pastor porque apacenta alguém. Sou músico porque toca aos ouvidos de alguém. Sou advogado que advoga para alguém. Sou médico que clinica ou consulta alguém. E assim sucessivamente. O que significa dizer que se eu não sou útil, não presto para nada. Então a vida deles é, sou livre para escolher ser o que eu quero e ser o que eu quero, preciso ser útil. Se não sou útil, me desencaixo da vida e a vida não fará sentido, porque o mundo é um todo harmônico, tudo serve para alguma coisa, eu também preciso servir para alguma coisa na vida. Só que aqui na De Recomeço, isto vai ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque simplesmente você precisa se encaixar em Deus e também precisa ser em Itaboraí. Daqui a pouco o culto termina, você precisa ser advogado, você precisa ser médico, você precisa ser professor, você precisa ser engenheiro, empreiteiro, mestre de obra, você precisa ser alguma coisa, porque você precisa viver, calçar, vestir, comer, andar, sim ou não? Sim. Só que lá, eles são como querem. E aqui, entre no quarto, fecha a porta, ora o Pai em secreto, e o Pai em secreto vai te dar uma orientação daquilo que você precisa ser. Qual é o risco? Ansiedade. Se eu não conseguir esperar em Deus, eu vou acabar sendo microfone tentando ser caixa. E quando eu tento decidir a vida, lembrando que o comportamento é todo tipo de ação verbal ou motora, consciente e inconsciente, se eu deixar Itaboraí falar mais alto do que a De Recomeço, o que eles dizem? Microfone seja caixa. E aqui, microfone seja microfone. E como eu passo só 2 horas aqui dentro, eu vou deixar lá 22 horas no meu ouvido, assim ó, você pode ser o que quer, você pode ser o que quer, você pode ser o que quer, você pode ser o que quer. E quando eu decido sem Deus me autorizar, eu sou João capítulo 5. Alguém ainda quer ouvir? Diga amém, por favor. O que está acontecendo em João capítulo 5? Eu já vou concluir. Cristo vai ao templo numa festa dos judeus. Esta festa dos judeus só podem ser 3 festas, lembrando que João oculta a informação. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Por que eu sei disto? Porque Levítico está escrito que essas festas são convocações, reuniões e solenidades santas. As festas não são deles, são de Deus e são mandamentos. Judeu que não celebra a Páscoa, judeu que celebra a Páscoa com fermento em casa é desligado espiritualmente. É muito sério, é mandamento. Jesus é judeu, João é judeu. Se eles são judeus, João precisa informar essa festa que tem caráter de mandamento. E o que João faz? Não vou falar. Tá, mas por que você não vai falar? Porque quem está na festa é superior ao tamanho dela. Então o que o João quer que você entenda primeiramente é, todas as vezes que a De Recomeço abrir as portas, não interessa qual é o tipo do culto. Se é culto de irmã, se é culto de jovem, se é festa da igreja, não importa. A porta está aberta. Se o teu coração estiver festivo, Jesus sempre estará no nosso meio e isto é que importa. Se Ele está no nosso meio, Ele está para alguma coisa, porque Deus nunca está à toa. Então nosso culto não é grego, Deus não está com os braços cruzados assistindo Itaboraí cultuar. Permita-me aqui atribuir características humanas a Deus para a gente entender melhor. Então quando você veio para De Recomeço, Deus também veio. Por favor, tá? Um antropomorfismo, Deus também veio. E nesta vinda de Deus há uma relação. Você propõe relação, Deus aceita essa relação e se relaciona com você. Então se Ele está aqui para fazer alguma coisa, uma delas ele propriamente diz no Novo Testamento: eu não vim para os sãos, para os que estão curados, eu vim para quem está doente, eu vim para quem está perdido. Então desde as 10, Jesus está andando aqui no templo, procurando quem está doente, ferido, machucado ou perdido. Ele olha alguém e ele se compadece, porque ele sabe o estado da vida deste alguém. Aí você pergunta para João: quem é esse alguém? João diz: eu também não vou falar. Nem o nome, nem o nome. Filho de quem? Não interessa. Tá,
E o que ele está fazendo lá? O importante é que você saiba, ele estava com a vida travada. Aonde? No templo. Quanto tempo? 38 anos no templo. E a vida não anda. Por que a vida não anda? Porque ele ficou doente. Paralítico? Não, porque o grego diz enfermo. A gente não sabe que enfermidade era. Nem enfermidade se revela? Não, mas eu revelo o princípio da doença. Qual é o princípio da doença? Versículo 14. Cristo olha para ele e diz assim, vai e não peques mais. Porque se você pecar, tua vida vai travar. O que é pecar? É se desencaixar da vontade de Deus. Lembra do comportamento? Se comportamento é todo tipo de ação, verbal, motora, consciente, inconsciente, pela genética ou pelo ambiente, se eu deixar o ambiente falar mais alto, eu vou me desencaixar em Deus achando que eu posso me guiar. E quando eu me desencaixo, um desencaixe da orientação de Deus, a minha vida pode travar. E às vezes um erro pode levar a uma trava de 40 anos. Se Jesus não intervém, a vida daquele camarada não anda nunca mais. Então Cristo olha para ele e diz assim, vá e não se desencaixe mais, porque se você voltar a ser um microfone, tentando ser retorno, tua vida não vai andar. Se você tentar ser retorno, mas viver como um púlpito, tua vida não vai andar. Volte à vontade de Deus e a sua vida voltará ao encaixe perfeito. Aí ele diz assim, para o rapaz, você quer ser curado? Ele disse, não só quero, eu estou aqui na De Recomeço para isso, eu estou sabendo que na De Recomeço tem um tipo de movimento, que quem entra travado sai destravado, eu estou aqui para isso, e estou vendo o movimento, e ouço pessoas que entraram no movimento. Meu problema não é falta de movimento, meu problema é que quando eu entro, outro entra antes de mim. Olha o que ele está dizendo, o meu problema não é falta de oportunidade, o meu problema é que o erro do meu passado é o fantasma do meu presente, que me impede de decolar no futuro. Que sentido? Quem erra menos padece menos. Meu erro foi tão grave que quando a porta se abre, eu tento entrar, mas alguém com um currículo melhor toma a minha frente, porque eu decidi mal e me desencaixei e me tornei nada. A mesma coisa acontece nesse sentido. Só vou dar um exemplo para que você entenda. Lembra quando a tua mãe te disse assim, moça? Minha filha, não casa com fulano. Fulano não respeita nem a mãe, vai te respeitar como? Fulano nem ofertar oferta vai te dar cama Stephens? Não vai dar. Eu conheço a marca porque eu sou casado. Não adianta. Estuda. Não, eu sei como é que é tentador, né, irmão? Em vez de estudar, mata a aula para soltar pipa. Porque é torturador sentar numa cadeira e ouvir o professor falar 4 horas algo que você tem que assimilar. Você não tem que criar tese, é só assimilar. Mas eu sou ignorante. Conversa. Você entende de futebol, não vai entender de matemática? A questão era interesse. Como você não se interessou no passado, a oportunidade está aparecendo no futuro, mas quando você tenta entrar, alguém que agarrou, entra aí você, que era microfone, tentando ser caixa, não se encaixa mais. Mas como ele é misericordioso, ele olha para o camarada e diz assim, eu não quero mais saber do teu histórico, porque do teu histórico eu já conheço. Eu quero saber daqui para frente. Você quer 2 asas para voar em Itaboraí? Você quer ver eu pegar a tua vida e fazer você explodir? Você quer ver eu colocar a tua vida em movimento mais uma vez? Ele disse, quero. Aí Cristo diz assim, tome a tua maca e ande. Só que para isso acontecer, João revela 2 informações. Quantas informações? Porta das ovelhas e 5 alpendres. Porta das ovelhas e 5 alpendres. Já até fechei aqui. O que é porta da ovelha? É o lugar onde os animais para o sacrifício passavam. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, até o ano 70 depois de Cristo, todo tipo de adoração basicamente era centrado no sacrifício. E o animal mais sacrificado era o cordeiro. O mais comumente que a gente conhece era o cordeiro. Quando Cristo encosta, pastor Eli, na porta das ovelhas, é um sinal da cruz, porque é o cordeiro perfeito encaixado no caminho do sacrifício. E 5 alpendres, é a lei de Moisés, porque o Antigo Testamento hebraico chama Taná, e Taná é a aglutinação de 3 expressões, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, leis, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. Então 5 é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são 613 preceitos da Bíblia Sagrada. E quem é advogado sabe que norma jurídica não tem emoção, ou ela pune ou ela absolve. O que a vida está dizendo para aquele camarada? Quem mandou ser microfone e tentar ser caixa? Quem mandou viver no forró tanto tempo? Quem mandou ter um comportamento verbal ou motor desencaixado da vontade de Deus? Quem mandou entupir o nariz de cocaína o tempo inteiro? Agora você está no tempo
templo, parabéns. Vai ver todo mundo entrar no movimento e você não entra, porque você viveu desencaixado e a tua vida não vai mais andar. Mas Cristo olha para ele e diz: sai da lei do passado e entra no caminho do sacrifício, que você vai ver o poder que a minha cruz tem de fazer. Ah, Carlos, você está de conversa fiada. Você veio aqui com um discurso aí de emoção. Você veio me falar que eu, que vivi 30 anos de forró, 40 anos de pagode, 20 anos no tráfico, 15 anos de funk, eu só entendia, eu falava de 4 palavras. 3 era gíria, 1 era palavrão. Não respeitei pai, não respeitei mãe. Não valorizei escola, não valorizei minha esposa, não valorizei meu marido, não valorizei nada. A vida está travada e você diz que num passe de mágica a minha vida vai voltar a andar. Não é que eu estou tentando te dizer, eu estou te afirmando que se você entrar na cruz, a tua vida vai voltar ao movimento. E não digo isto profetizando apenas, eu digo isso enquadrado na Bíblia. Deus não pode mentir para si mesmo, Deus não pode mentir para ninguém. E a Bíblia nos assegura a seguinte expressão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou só explicar e termino. Olhe para mim aqui, eu te explico. Olha o que o texto está dizendo. Vai ter um momento que a De Recomeço vai abrir a porta, como está acontecendo agora. Você vai entrar na De Recomeço, e quando você entrar na De Recomeço, você vai ver Jesus passeando. Ele vai puxar uma conversa com você, no louvor e na palavra. Tua ficha vai cair e você vai se quebrantar, e ao se quebrantar você dirá: Senhor, quanto tempo eu tive um comportamento, uma ação verbal e motora desencaixada da tua vontade. Eu vivi em Itaboraí, sendo microfone e tentando ser retorno. Eu vivi em Itaboraí, sendo retorno e tentando ser púlpito. Mas agora que eu te olhei na porta da ovelha e vi o tamanho do sacrifício, eu venho me arrepender para me encaixar na tua vontade de novo. Aí Deus te responde, porque Ele não está à toa. E Ele diz: eu não só vou ouvir a sua oração e perdoar o seu pecado, eu vou passar da medida, porque eu sou um Deus exagerado. Eu tenho infinitamente muito mais além daquilo que você pede ou você imagina. E o que você tem de além? Eu vou curar a sua terra. E o que é curar a terra? É fazer aquilo que é improdutivo voltar à produtividade. Não preciso dizer mais nada. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder, porque a sua vida é uma antes da cruz e será sempre outra depois da cruz. Eu vim profetizar nesta manhã que o ano de 2021 ainda não terminou, e antes que ele caia nos braços de 2022, toda improdutividade na sua vida voltará a ter produtividade. Vai ter produção na tua família, vai ter produção financeira, terá produção espiritual. Só quem quer ter uma vida em movimento, dá um pulo dessa cadeira, uma razão de glória. Se você pode adorar a Ele, fique de pé comigo e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Oh, glória! Eis que as coisas velhas se passaram. Eu estou sentindo uma presença do Espírito de Deus muito. É manhã de recomeço, de fato. O nome desta igreja faz jus ao nome de Jesus. Ele é o varão do renovo. Está aqui lhe dizendo: saia dessa condenação do passado e se encaixa na minha vontade, que eu transformo essa maldição em bênção. Quem está recebendo esta palavra, faz um barulho de glória, se a sua vida voltará ao movimento. Oh, glória! Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez cante.
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos. Que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino. Com graça, irmão, com unção. Teu é o domínio. Teu é o reino. A glória pra sempre. Teu é o domínio. Oh, oh, cante. Oh. Larará, larará, larará. Cante para Itaboraí entender. Não há ninguém que se compare a Ele. Não há ninguém que faça o que Ele faz. Declare, declare. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Só Tu és. Eu creio, não há outro como Tu. Eu vou concluir. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Bora! Tem fogo nos olhos. Isso! Que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo. Pode ir! Para fazer o apelo. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba meu lugar.